À medida que Israel expande sua guerra em Gaza, centenas de milhares de palestinos são novamente forçados a deixar suas casas. O primeiro-ministro de Israel prometeu tomar toda a faixa de Gaza. Então, enquanto a crise humanitária se agrava, quem pode impedir os planos de Benjamin Netanyahu? Olá, bem-vindo ao programa. Eu sou Adrian Finnegan. Israel expande sua operação militar em Gaza, com bombardeios aéreos intensificados e mais tropas em solo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que quer tomar o controle de toda a faixa de Gaza. Isso é algo que comentaristas palestinos vêm dizendo há muito tempo. Netanyahu acrescentou: o resultado final disso será a expulsão forçada dos palestinos de Gaza. Ao suspender parcialmente o bloqueio intensivo da faixa, que já está em seu terceiro mês, ele disse que está fazendo isso apenas para agradar seus apoiadores nos Estados Unidos. Então, o que isso significa para o futuro de Gaza e para o sofrimento dos palestinos que enfrentam deslocamento, fome e a ameaça constante de morte? Daqui a pouco vamos conversar com nossos convidados. Mas antes, nosso relatório com Imogen Kimber. Milhares de palestinos fogem do que Israel chama de ataque sem precedentes em Khan Yunis, no sul de Gaza. Não sabemos para onde ir. Não sabemos se existe algum lugar seguro para onde possamos ir. Estamos sendo destruídos, enviados para cima e para baixo na faixa de Gaza, enquanto nossos filhos estão morrendo. Não. Meu bebê morreu. O novo ataque faz parte da intensificação das operações militares de Israel em Gaza. Aumentaram os bombardeios aéreos e a ofensiva terrestre no sul, matando centenas de pessoas em poucos dias. O primeiro-ministro de Israel diz que o resultado inevitável será a expulsão forçada dos palestinos. Há combates enormes acontecendo, intensos e massivos. Nós vamos controlar todas as partes da faixa de Gaza. É isso que vamos fazer. Um bloqueio total de 2 meses agravou ainda mais as já diabólicas condições humanitárias em Gaza. Todas as aproximadamente 2,3 milhões de pessoas na faixa estão em risco de fome e os suprimentos médicos são raros. Israel permitiu a entrada de uma pequena quantidade de ajuda, dizendo que a distribuição aumentará nos próximos dias. Afirmou que queria evitar que os suprimentos fossem tomados pelo Hamas. Mas Canadá, França e Reino Unido dizem que a ajuda é extremamente insuficiente e ameaçaram tomar o que chamam de ações concretas se a nova ofensiva não parar. Porque é realmente uma situação muito séria, inaceitável, intolerável. E é por isso que estamos trabalhando intensamente para coordenar com outros líderes como vamos responder a isso. Outros 22 países apoiam o apelo por mais ajuda. Benjamin Netanyahu diz que a decisão de suspender o bloqueio foi uma resposta aos comentários dos aliados de Israel nos Estados Unidos. Eles disseram a ele que imagens de pessoas morrendo de fome poderiam levar à retirada do apoio deles. Mas agora, os líderes de Israel deixaram claro o que muitos observadores de direitos humanos já vinham alertando há muito tempo, que Israel quer controlar Gaza e expulsar os palestinos. Mas sair é algo que muitos deles dizem que nunca farão. Imogen Kimber, Al Jazeera, para o Inside Story. Antes de conversarmos com nossos outros convidados, estamos na linha com Omar Abu Hamad, que é coordenador da Heroic Hearts. Ele está atualmente evacuando sua área em Khan Yunis. Omar, obrigado por estar conosco. O que está acontecendo ao seu redor neste momento? Ok, na verdade é uma catástrofe. Eu só quero dizer ao mundo silencioso, que estamos vivendo o horror repetidas vezes, mas desta vez é inacreditável. Desta vez é com um amigo, porque não sabemos para onde ir nem como ir e a situação é realmente inacreditável. Sem não só comida. Se eu quiser que a gente evacue, eu não tenho. O transporte não está disponível para ir. Então estou apenas tentando me controlar e seguir em frente, a pé. Mas e a minha família? Eu me pergunto muitas vezes como ir. Viver nesse horror não é... É algo que temos que dizer. Estou evacuando. Isso não é apenas uma palavrinha que eu tenho que dizer. É algo como... Eu e os meus estamos pensando sobre isso e eu só me pergunto, até quando teremos que fazer isso? Até quando teremos que agir assim pelo nosso povo? Eu sou apenas um cidadão, sou um civil, estou apenas contando a verdade sobre essa história de horror. Quando você evacua diretamente da sua própria casa, como você disse, não é o meu... Se eu evacuei de Rafa e cheguei a Khan Yunis,
E tudo isso, os suprimentos que você providencia para a sua família, você os perde imediatamente porque precisa evacuar de um lugar para outro. Não é a primeira vez que evacuo do meu 5º lugar de Khan Yunis para Mawaz e Khan Yunis, porque simplesmente nos pedem para sair quando temos que sair. Temos que sair para salvar nossa vida. Mas, a propósito, você acha que Mawaz é um lugar seguro? Você acha que é um lugar seguro? Não é um lugar seguro? Mas nós apenas dizemos para nós mesmos, talvez tenhamos que fazer isso porque precisamos salvar nossas vidas, porque não somos apenas números. Para todos que nos chamam de números, nós não somos números aqui vivendo em Gaza. Nós somos pessoas, somos humanos. Eu estou pedindo a todos os seres humanos, vocês realmente têm tudo, vocês têm, mas não têm humanidade. Vocês têm tudo para ver e para ter. Têm seus olhos, sua mente, mas não têm o sentimento de ser um ser humano. Essa é a minha mensagem para todos do mundo. Era isso. Omar, conte para nós sobre sua organização, Heroic Hearts. Quão difícil tem se tornado nas últimas semanas para operar, para alimentar as pessoas lá? Para ser honesto com você, estamos lutando durante essa fome. Não? Por causa da falta de comida, do fechamento da passagem por mais de 80 dias. E até agora eles só dizem que abriram, na verdade não está aberta. Apenas alguns caminhões chegaram a alguns lugares. Estamos diante de notícias falsas que eles estão compartilhando, estamos ouvindo, mas na prática é diferente. Na prática estamos enfrentando grandes dificuldades, estamos enfrentando muitas coisas. Estamos falando de uma situação inacreditável. Estou falando com você agora e estou evacuando enquanto bombardeiam ali perto de mim. A situação, na verdade, é horrível. Estamos vivendo você pode dizer, em uma grande prisão. E todos os ataques aéreos simplesmente nos atingem aleatoriamente, sem motivo algum. Estamos falando de fome, estamos trabalhando duro para alimentar as pessoas. Tínhamos apenas 1.000, agora temos 10.000 pessoas vindo para a nossa cozinha comunitária gratuita, todos vindo até nós. A situação é realmente eu não consigo descrever, mas em resumo, eu tenho que dizer para você. Ok. Estamos vivendo o desastre catastrófico. Estamos vivendo, de acordo com o ministro, de compartilhar conosco sobre a humanidade, mas isso não tem nada a ver com humanidade. Ok. Omar, muito obrigado mesmo por estar conosco. Realmente agradecemos. Desejamos tudo de bom para você. Vamos chamar nossos convidados. Hoje estamos acompanhados de Londres por Afif Safier, ex-diplomata palestino e ex-embaixador no Reino Unido e em Washington, D.C. Em Viena está Lex Tackenberg, conselheiro sênior do programa Questão da Palestina na Arab Renaissance for Democracy and Development, ou ARDD. E de Tel Aviv, Meron Rapoport, editor do site Local Call e comentarista político. É um prazer tê-los conosco, senhores. Meron, vamos começar com você. O primeiro-ministro de Israel, então, prometeu tomar o controle de toda Gaza. Seu ministro das Finanças disse que Israel vai conquistar, limpar e permanecer. Esse sempre foi o plano, não é mesmo? Apesar das negações anteriores, Israel pretende realizar uma limpeza étnica na faixa e ocupá-la. Eu não sei se esse foi, de fato, o plano desde o início, e não sei exatamente qual era a posição do exército nisso, mas certamente agora, desde que Israel rompeu o cessar-fogo no começo de março, sim, esse é o objetivo. Isso está sendo dito abertamente e de maneira explícita pelo primeiro-ministro Netanyahu, pelo ministro das Finanças Smotrich e, na prática, também pelo exército, que afirma de forma clara e direta que o objetivo desta operação é expulsar as pessoas para o sul, para a região de Rafah. E isso é claro de forma não oficial, mas para implementar o que em Israel é chamado de Plano de Trump, ou seja, a expulsão do povo de Gaza para fora de Gaza, para outros países. No momento, esse é o objetivo e a fome foi e ainda é uma das ferramentas para alcançar esse objetivo. Afif, o que você acha disso? O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse ao parlamento na terça-feira que o nível de sofrimento em Gaza é absolutamente intolerável e que ficou horrorizado com a escalada por parte de Israel.
As ameaças de ação contra Israel por 3 de seus principais aliados, Reino Unido, França e Canadá, farão alguma diferença no que está acontecendo no local neste momento? Acho que começará a fazer diferença a partir de agora, embora já esteja muito atrasado. Acredito que a nossa geração vai se perguntar no futuro como foi que tudo isso foi permitido acontecer. 600 anos quer dizer 600 dias de um bombardeio desnecessário, um genocídio, no qual assistimos a imagens insuportáveis dia após dia. Eu, pessoalmente, acredito que a pressão internacional é mais necessária do que nunca. E acredito que algumas movimentações no Capitólio por parte dos inúteis, dos lacaios inúteis de Netanyahu, também foram influentes para que Netanyahu permitisse que um pouco da ajuda humanitária começasse a chegar. Mas o que é necessário hoje é, primeiro, libertar a UNRWA, que é uma instituição capaz de distribuir ajuda e que possui a capacidade, o pessoal, os armazéns, as escolas, etc. Precisamos que sejam permitidas a entrada de escavadeiras, caravanas, tendas de diferentes tamanhos para que as aulas e o ensino possam ser retomados. E precisamos que alimentos cheguem às áreas onde as pessoas ainda estão presentes, e não apenas em certas áreas para onde os israelenses gostariam de expulsar a população. Acredito que o jogo israelense agora está óbvio para todos que querem admitir isso. Eles querem tornar Gaza totalmente inabitável, assim como fizeram em 1948. Em 1948, eles arrasaram 518 vilarejos imediatamente para impedir que o direito de retorno pudesse ser exercido. Agora estão tornando Gaza inabitável. Mais de 90% dos edifícios foram totalmente destruídos ou danificados, e o mundo permitiu que isso acontecesse. Como diplomata, senhor, sinto-me envergonhado porque uma guerra de 600 dias desnecessários é o fracasso da diplomacia. E deixe-me dizer muito francamente, estou realmente decepcionado e angustiado porque um Trump enfraquecido, quando veio visitar os países árabes, os 3 países árabes, ele estava enfraquecido pelos erros dos seus primeiros 100 dias caóticos em que cometeu gafes em relação ao México, ao Canadá e aos aliados europeus, etc. Ok. E no nível econômico, caos internacional no mercado global. Ele estava disposto a ouvir. Infelizmente, os líderes da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes não lhe transmitiram a profundidade do sentimento da opinião pública árabe e muçulmana. Tudo bem, deixe-me. E eu acredito que, se tivessem transmitido essa mensagem, o Trump estava disposto a ouvir, mas infelizmente, e eu estou irritado, como diplomata e como árabe. Voltaremos a isso. As cúpulas. Afif, nós vamos voltar ao papel do governo Trump em tudo isso em apenas um momento. Mas antes, Lex, o que devemos pensar sobre a decisão de Netanyahu de permitir essa quantidade limitada de ajuda em Gaza e sobre o plano amplamente divulgado de permitir que contratados armados distribuam a ajuda em vez de organizações de ajuda estabelecidas e experientes? Ok. É muito semelhante ao que Israel fez há um ano com o apoio do ZWE e tentou com sucesso. Você deve se lembrar do Pier Militar, do envolvimento também de contratados militares, Fogbo, e outra fundação pseudo-humanitária com sede em Genebra. Não funcionou bem. Naquela época, você se lembra de como o Pier desapareceu rapidamente e agora também não vai funcionar. E, eventualmente, Israel será forçado a permitir a retomada da liderança do ZWE, sistema de ajuda que foi testado ao longo de décadas, literalmente, o que é? Que consiste em ter recursos na fronteira prontos para entrar. E, como vimos desde ontem, e acredito que, como resultado da pressão americana, os portões estão novamente se abrindo, ainda que lentamente, mas simplesmente não há alternativa. E se o plano de Israel tivesse sucesso, ameaçaria o próprio futuro da ação humanitária, não apenas nos TPO, mas globalmente. Mas não vai funcionar e não vai funcionar. A ONU recusou-se a cooperar. Os países do Golfo deixaram claro a Trump que não iriam financiar isso.
E como Trump teve que, de certa forma, recuar com seu plano Riviera, você sabe, dando a Israel a liberdade de experimentar um sistema alternativo de ajuda, os americanos agora disseram, ok, se isso não vai funcionar, nos dê uma alternativa. E é aí que estamos no momento. E eu acho que a ONU, a operação da agência humanitária será ampliada nos próximos dias, como deveria ser, com a esperança de que também tenha o apoio do ZEWA. Pressionou o cessar-fogo. Ok. Meran? O que significa, de fato, uma expansão da operação militar de Israel em Gaza? Israel já está em Gaza. Já destruiu grande parte da infraestrutura da faixa e muitos dos edifícios lá. É basicamente bombardear escombros. Agora, não é? Quais são os objetivos militares disso e até que ponto essa expansão militar é motivada politicamente? Eu acho que é 100% motivado por razões políticas. Acho que o objetivo militar, na verdade, não existe neste momento. É totalmente uma manobra política. Nem mesmo é uma ação para uma operação voltada para a libertação dos reféns. Está bastante claro para todos que os reféns não serão libertados por meio de uma operação militar. Os reféns, os ex-reféns, dizem isso eles mesmos, assim como suas famílias. Acho que a ideia aqui é desmontar a estrutura da sociedade palestina, o que restou dela, conduzir as pessoas para algumas pequenas áreas na faixa de Gaza, algumas no extremo sul, outras talvez no centro, em torno de Khan Yunis, outras talvez um pouco ao norte, mas em áreas muito, muito pequenas, talvez fornecer ajuda ali, usando isso como uma forma de pressão sobre os palestinos para que aceitem a deportação de Gaza. Essa é a ideia. E também acho que as áreas que Israel vai tomar, e talvez vejamos isso agora se desenrolando em Khan Yunis. Agora, acho que há uma grande chance de que, uma vez que a população fuja de Khan Yunis, Israel entre e comece a demolir Khan Yunis, como fez em Rafah nos últimos 2 meses. Rafah não existe mais. E acho que essa é a ideia, entrar e simplesmente destruir tudo. Smotrich e Netanyahu estão dizendo isso abertamente. Afif, vamos voltar à administração Trump. Depois de garantir a libertação de um cidadão com dupla nacionalidade, Renua Israel, cativo, na semana passada havia esperanças de que o presidente Trump conseguiria intermediar um cessar-fogo. Isso não aconteceu. Trump não visitou Israel quando esteve na região na semana passada, e assim que ele deixou a região, Israel lançou essa nova grande ofensiva terrestre. O que devemos pensar sobre tudo isso? O que está acontecendo nos bastidores? Existe algum atrito entre a Casa Branca e Israel? A administração Trump está exercendo algum tipo de pressão sobre Israel para acabar com essa guerra? Sabe, toda vez que nos prometem de Washington uma pressão sobre o lado israelense, acaba parecendo que a América tem o peso político de Luxemburgo ou Liechtenstein. Não, eu acredito que eles têm uma relação complicada, Trump e Netanyahu. Ainda assim, é com o apoio americano que Netanyahu tem conduzido a guerra, antes com a administração Biden, agora com a administração Trump. Eu, pessoalmente, acredito que a chave ele está em Washington, e os líderes árabes eles têm que dizer ao Trump que, em um mundo onde a América é uma potência dominante, alinhar-se com uma parte beligerante em um conflito regional não só afasta todos os outros atores da região, como também ofende e aliena parte do próprio tecido social americano. Não é fácil ser um palestino-americano. Hoje em dia não é fácil ser um árabe-americano, um muçulmano-americano e até mesmo um judeu-americano, porque houve mudanças dentro da comunidade judaica americana que são muito construtivas. Fico profundamente comovido com todas essas manifestações que ocorrem regularmente em Washington e em Nova York por instituições e indivíduos judeus que dizem não em nosso nome. Trump deveria tome consciência do cenário em transformação dentro dos próprios Estados Unidos. Pesquisas de opinião mostram que, mesmo dentro das fileiras republicanas, há pessoas que se sentem extremamente desconfortáveis com as políticas, práticas e más condutas de Israel.
E eu gostaria de lembrar ao senhor Trump que em 2015, quando começou a lançar sua primeira candidatura presidencial durante as primárias republicanas, ele falou de uma América neutra no Oriente Médio. É lamentável que depois disso ele tenha sido abraçado por alguns pró-israelenses, oligarcas e pelos evangélicos cristãos, e então ele mudou o tom e o discurso. Acho que devemos lembrá-lo de sua mensagem política de neutralidade americana em conflitos regionais, uma mensagem que ele defendeu em 2015 e que lhe permitiu vencer várias primárias, o que significa que há um grupo substancial de pessoas dentro das fileiras públicas que favorecem esse tipo de política. De não alinhamento com Israel, e aí está a chave. É por isso que fico angustiado como árabe. Pelo fracasso da cúpula árabe realizada há alguns dias, onde os líderes árabes competiram para ver quem não compareceria comparecendo. É um momento histórico importante que acontece uma vez por ano, no qual eles poderiam ter mostrado sua mensagem. E eu acredito em religiões internacionais. Devemos sempre enfatizar que o interesse internacional deve prevalecer sobre um capricho nacional ou pessoal. Prevalecer sobre um capricho nacional ou pessoal. Certo, desculpe interromper você. Quero fazer uma pergunta para o Alex e outra para o Maron. Alex, a ONU diz que 14 mil bebês podem morrer em Gaza nas próximas 48 horas sem ajuda. Se Israel suspender o bloqueio ou for forçado a suspender o bloqueio, com que rapidez a distribuição de ajuda poderia ser ampliada? E ser ampliado instantaneamente e imediatamente na medida em que a ONU terá acesso não apenas à área ao redor de Rafah, mas também à estrada até o centro e até o norte. Isso está, é claro, totalmente sob o controle de Israel para tornar esse acesso disponível, mas sem isso, simplesmente levar para Rafah e para armazéns temporários onde será armazenado não resolve o risco imediato de fome. Então, o acesso deve ser acompanhado por um cessar-fogo total, ou pelo menos uma coordenação suficiente e desconflição para permitir que a ONU alcance as pessoas necessitadas, que neste momento é toda a população, com de fato esse foco em bebês, mulheres e crianças que estão sob o maior risco. Eu falei com ex-colegas em Gaza ontem e eles me disseram que estão vivendo em uma zona crepuscular entre a vida e a morte, literalmente esperando quando será a vez deles. Quero dizer, e com cada vez mais e mais partes de Gaza fora dos limites para os palestinos, quero dizer, para os palestinos encontrarem acesso a abrigo, a pontos de distribuição, onde a comida possa ser disponibilizada e a segurança, tudo isso está diminuindo. Então estamos vendo uma situação catastrófica e é fundamental que de fato, como o senhor Safia afirma, que os estados árabes, aumentem a pressão sobre Trump para ampliar o acesso e para parar o mais recente ataque de Israel e aceitar um cessar-fogo total. Não pode esperar. Meron, as pessoas em Israel ainda têm confiança no governo e no exército. Israel tem efetivo para ocupar toda a faixa de Gaza e expulsar à força os palestinos? Bem, a questão da confiança, eu acho que não é só o governo que está com muito pouca confiança. De acordo com todas as pesquisas, 70% dos israelenses querem o fim da guerra e um acordo para a troca dos reféns pelo fim da guerra e a libertação de prisioneiros palestinos. Então, há uma grande maioria a favor disso há muitos meses. Mas eu acho que até mesmo os israelenses estão começando a perder confiança no próprio exército. O exército costumava estar um pouco acima das discussões políticas. Agora, ele é visto por muitos como uma ferramenta do governo Netanyahu para alcançar seus objetivos políticos.
Então, sim, eu acho que a confiança, o próprio exército está perdendo confiança a cada dia. E hoje ouvimos um Yair Golan, o ex-vice-chefe do Estado-Maior, dizendo que matar bebês não deveria ser um hábito. Visitando Gaza, então. E Meron, Israel tem, como eu disse, o efetivo para ocupar toda a faixa de Gaza e expulsar à força os palestinos. Essa é uma pergunta para a qual eu acho que ninguém tem uma resposta real. Acho que no momento Israel está usando apenas o exército regular. Não está usando a força de reserva porque sabe que pode haver muitos reservistas que não vão se apresentar. Mas nós não sabemos. No momento, apenas bombardear não exige muita mão de obra para isso. Se a ideia for apenas bombardear Gaza em massa, você não precisa de muita mão de obra para isso. Então, por enquanto, o efetivo é suficiente. Mas para controlar Gaza, realmente os 2 milhões de pessoas em Gaza, isso vai exigir mais gente e aí os problemas podem surgir. Tudo bem. Senhores, infelizmente precisamos encerrar por aqui. Muito obrigado por estarem conosco. A Fif Safia, o Lex Tachenberg e Meron Rapport. E obrigado a você por assistir. Você pode rever o programa a qualquer momento acessando o site. O endereço é aljazeera.com. Para mais discussões, junte-se a nós no Facebook. Você encontra em facebook.com a The Inside Story. E, claro, você também pode participar da conversa no X, nosso perfil lá é a The Inside Story. De minha parte, Adrian Finnegan e de toda a equipe aqui em Doha, obrigado por nos acompanhar. Nos vemos novamente. Até logo. Não se esqueça.